Amém? Vocês que estão aí em casa, também sejam muito bem-vindos. Que o Senhor possa falar ao seu coração poderosamente nesta noite. Nós sabemos que Ele já está aqui e a presença dEle é maravilhosa. E nós podemos sentir essa presença, porque aonde a presença dEle está e aonde a presença dEle é manifestada, tem milagre, tem transformação, tem adoração, tem entrega. E nós estamos vivendo isso aqui todos os dias, porque o nosso coração está sedento à presença de Deus, ansiando pela tua presença, não só aqui, mas nós estamos ansiando pela sua volta, ansiando para viver com Ele pela eternidade e ver a face do Senhor. Isso é o nosso coração. Então, que o Senhor possa continuar falando conosco nesta noite, porque não tem nada melhor na vida do que entregarmos o nosso coração a Ele, cultuar a Ele, entregar a nossa mais intensa devoção, né? Estar na presença dEle, entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos a Ele. Não tem nada melhor do que isso, né? E quem estava aqui nos domingos anteriores, eu preguei sobre a verdadeira essência do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. E como eu amo esse Evangelho. Não tem nada mais lindo do que o Evangelho. Não tem nada mais lindo do que você conseguir ouvir a voz de Deus. Não tem nada mais lindo do que você sentir a presença dEle e saber que Ele está com você até o fim dos tempos. Não tem nada mais lindo de você cultuar a Ele, entregar a Ele o seu melhor, entregar o seu coração, o seu tempo, a sua vida, sem querer nada em troca. Porque o que Ele precisa nos dar, Ele já nos deu na cruz. E tudo que nós temos além disso é bônus, porque nós não somos nem merecedores disso. Mas o Senhor conhece cada coração, e Ele ama nos abençoar. Ele ama abençoar os seus filhos. Ele ama trazer para você aquilo que você está necessitando. Porque Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus consolador. Ele é um Deus amoroso. Ele é o nosso exemplo. Ele é tudo para nós. E é por isso que nós estamos aqui, para cultuar a Ele, para nos entregar a Ele. E nesse momento nós vamos orar mais uma vez, porque esse momento é o momento da palavra. Eu sei que Ele já está falando ao seu coração desde a hora que você subiu aquela escada. Eu sei que você já está sendo amado desde a hora que você chegou. Eu sei que você é cuidado e que você o adora Ele em espírito e verdade todos os dias da sua vida, não só aqui. Mas esse momento é um momento onde nós ouvimos a palavra de Deus, onde Ele fala conosco, onde Ele insere aquilo que Ele quer que nós sejamos através da palavra dEle. Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo seu amor incondicional, por tudo que o Senhor tem feito e derramado nas nossas vidas. Que nesse momento o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que a nossa mente possa estar alerta e o nosso coração possa estar receptivo àquilo que o Senhor tem para falar. Que nós possamos nos encher de expectativas naquilo que o Senhor vai fazer aqui nesta noite, aquilo que o Senhor vai transformar aqui em nossas vidas. Deus, fala conosco, Pai. Não permite que nós venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Papai. Nós queremos te ouvir. E nós estamos aqui para te adorar e te entregar tudo o que temos. Usa-me, Senhor. Que as minhas falhas, que a minha imperfeição não venha atrapalhar o agir do Senhor nesta noite. Porque nós somos seres humanos e nós não somos perfeitos, Senhor. Mas nós estamos dispostos a ser aperfeiçoados todos os dias, para que o Senhor possa nos usar. Então me usa, Jesus. Derrama sobre eles tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. O Senhor tem ministrado ao meu coração sobre sermos exemplos. E às vezes o Senhor fala com uma simplicidade tão grande. Comigo é quase sempre, porque eu busco a essência de Cristo todos os dias. E nós sabemos que a essência dele é simples.
que o evangelho dele é simples. E quando eu tenho orado a ele, Pai, o que o Senhor quer de mim? Porque eu faço essa pergunta todos os dias, porque eu tenho convicção do meu chamado, eu sei o meu propósito, mas eu não ando sem ser direcionada por ele. E eu falo, Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da tua igreja? Ele fala que eles sejam exemplos, que eles sejam inspiração, que eles sejam pessoas que refletem a minha imagem, a minha semelhança. Que a minha igreja seja verdadeiramente uma igreja pura, de um coração puro, de um coração que me adora. E nós sabemos que nós temos muitas inspirações hoje, tem muitas pessoas, hoje nós temos acesso ao evangelho com uma facilidade. Nós temos a internet, nós temos várias pregações abençoadas, vários pastores e líderes que nos abençoam, que derrama sobre nós, que profetiza sobre as nossas vidas, que nos ensina. Isso é lindo. Não tem nada mais lindo do que você ter uma pessoa que você pode se inspirar, não é verdade? Que você fala assim, aquela pessoa me inspira, aquela pessoa é um exemplo de vida para mim. Os solteiros às vezes olham uma família e falam, aquela família é uma família que eu quero para mim. Aquela forma que eles agem, aquela forma que eles têm ali de fazer as coisas para o Senhor. Uma família verdadeiramente entregue ao Senhor. Eu quero ter uma família assim. Inspiração. Só que não tem nada mais lindo ainda e mais poderoso do que nós sermos uma inspiração. Nós sermos exemplo para alguém. Alguém chegar perto de você e falar, você me inspira. Você é uma pessoa que inspira. Você é um exemplo para mim. Eu agradeço a Deus por ter você na minha vida, porque você me ensina. Você não precisa abrir a boca para eu ser ministrada. Isso é maravilhoso. Só que quando isso acontece, às vezes alguém chega em mim e fala, pastora, você me inspira. Eu fico alegre, feliz. Só que não sobe o meu ego. Sabe por quê? Porque as pessoas não inspiram em mim por quem eu sou, pela Bruna que eu sou, e sim pelo que eu carrego. E nós precisamos ser humildes o suficiente para entender que tudo que nós somos é aquilo que Ele tem colocado em nós, é aquilo que Ele tem nos enchido, é aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Então quando alguém fala isso para mim, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu fico com um temor tão grande. Porque se eu inspiro alguém, é uma responsabilidade muito grande. Porque aquilo que eu estou transbordando em você precisa gerar vida. Nós não podemos inspirar a morte. Nós não podemos ser exemplos que levam a pessoa a gerar morte. E em quem você inspira, e os exemplos que você segue, de pessoas que você olha e fala, eu quero ser igual àquela pessoa. Você está se enchendo daquilo e transbordando em outras pessoas. E isso é muito sério. Ser inspiração é uma responsabilidade. E inspirar em alguém também é algo sério. Porque com esse cardápio que nós temos, de facilidades, de tantos ensinos que a gente recebe, do que a gente está se enchendo? Quem tem sido a nossa inspiração? Quem que você tem espelhado? Qual imagem você está refletindo? Do que você está se enchendo? O que você tem transbordado? E aí nós trazemos essas perguntas, essas reflexões para a gente nesta noite. Quem é o seu maior exemplo? E às vezes perguntam para mim, quem é o seu maior exemplo? Quem é a sua inspiração? Existe? Sim, claro. Vários pastores, várias pessoas me inspiram. Mas só uma pessoa me inspira e é um exemplo para mim, para que eu possa ser verdadeiramente igual a ela, sem manchas, sem pecado, sem erro, puro. E esse se chama Jesus Cristo.
podemos ter inspiração e podemos ser exemplo para as pessoas. Mas antes da gente ser exemplo para alguém, nós precisamos refletir a imagem de quem nós temos como inspiração. Não é verdade? Então, se você tem Cristo como a sua inspiração e o seu maior exemplo, você tem que exalar o bom perfume dele. Você tem que ser como ele. Mas às vezes, quando a gente tem algum problema, ou precisamos tomar uma decisão, ou ter uma atitude sábia, nós vamos lá no YouTube e procuramos como ser uma esposa sábia. Vamos lá no Instagram da pastora fulana, porque ela é a minha inspiração. Amém, querido, faça isso, porque tem pessoas que nos abençoam demais. Mas antes disso, conversa com o Pai. Olha para cima. Olha para o seu maior exemplo. Olha para aquele que veio aqui na terra para nos ensinar a viver como filho. Porque quando ele esteve aqui, ele era o único filho de Deus. Depois que ele morreu e ressuscitou, nós nos tornamos filhos. E ele caminhou aqui para nos ensinar, porque ele já tinha um propósito do plano da salvação ali na vida dele, através da vinda dele aqui. E ele já estava nos ensinando a ser filhos, antes da gente ser filho. E ele tem que ser a nossa maior inspiração. Ele tem que ser o nosso maior exemplo. Para que a gente possa transbordar dele. Para que nós possamos refletir a imagem dele. Para que as pessoas olhem nos nossos olhos e vejam o fogo dos olhos dele. Para que as pessoas olhem para você e queiram ser como você. Não porque você é bom, e sim porque ele habita em você. E nós precisamos ser um exemplo, porque Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele é a nossa inspiração. E nós precisamos pegar as nossas dores e ressignificar as nossas dores. Fazer com que as circunstâncias das nossas vidas, aquilo que nós sofremos, aquilo que foi tão dolorido para nós, se torne um instrumento de evangelização. Seu testemunho precisa ser um instrumento de evangelização. E ele é o nosso maior exemplo disso. E não só disso, de tudo. Tudo que você precisa saber, você olha para Cristo. Tudo que você precisa ser, você olha para Cristo. Tudo que você precisa decidir na sua vida, você olha para Cristo. Tudo que você precisa ouvir de Deus, você procura aqui, antes de ouvir pessoas. Entende? Que você tem livre acesso ao Pai, que o véu foi rasgado. Você entende isso? Você entende que foi um sangue derramado por você? Você entende que você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz? Você entende que o Senhor prometeu aqui na palavra dele? Ele fala para a gente que nós somos sal da terra e luz do mundo. Você entende que a palavra fala que aonde a luz chega, as trevas têm que sair? Você entende que ele fala aqui para nós que Satanás está debaixo dos nossos pés? Você entende que a palavra fala que você é mais do que vencedor? Que sobre Jesus está toda a autoridade, e toda a autoridade de Jesus está sobre você. Você entende que independente de onde você veio, ou das dores que você teve, das circunstâncias que você vive, não importa, você é uma inspiração para alguém. Você enche a vida, você transborda a vida de alguém. É isso que nós precisamos entender hoje. Que o nosso maior exemplo é Cristo. E se nós queremos ser exemplo para alguém, nós precisamos ter Jesus como a nossa maior inspiração. E aí, eu quero pontuar alguns exemplos aqui que Jesus nos ensina para sermos cada dia mais parecidos com Ele. Pois a igreja dele tem que exalar a essência de Cristo. A igreja de Cristo tem que ser exemplo. As pessoas têm que olhar para vocês e falar: eles são diferentes. O que aquela pessoa tem? Essa pessoa é diferente. Eu quero estar do lado dessa pessoa. Eu quero caminhar com essa pessoa. Porque onde Jesus passava, as pessoas queriam seguir Ele. As pessoas queriam estar com Ele.
porque ele postava foto no Instagram e a foto era muito linda, então eu curti e vou seguir aquela pessoa. Não. O mundo está trocando os valores. Entende? As pessoas têm que te seguir. As pessoas têm que querer estar perto de você, porque você reflete uma imagem que muitas pessoas não refletem. Porque você tem acesso ao reino, você tem acesso ao Pai, que muitas pessoas não têm, e através de você elas vão ter. É isso. É o verdadeiro evangelho. E Jesus é o nosso exemplo na fé. Em Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós só tropeçamos, nós só erramos, nós só pecamos quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de fé, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz, pois os olhos dele estavam no cumprimento do propósito, e por isso Ele se assentou à direita do Pai. Os olhos dele não estavam fixados na circunstância dele morrer na cruz, dele ser açoitado, dele ser ali perseguido, dele ser morto, cuspido. Os olhos dele estavam no cumprimento do propósito. Os nossos olhos não estão nas nossas circunstâncias que nós vemos. Os nossos olhos estão naquilo que há de vir, no cumprimento do nosso propósito. Porque a palavra fala que tudo que nós vivemos aqui não se compara com a glória que será revelada. E toda vez que eu passo alguma coisa na minha vida, eu falo: tudo que eu vivo aqui não se compara com a glória que será revelada. Não se compara com a glória que será revelada. Não se compara com a glória que será revelada. Então as circunstâncias da vida não podem te parar, porque Jesus nos ensinou que a fé, ela tem que estar acima de tudo. Acima dos seus problemas, das suas dores. Porque ele viveu perseguição, ele viveu dor, mas os olhos dele estavam na glória. Os olhos dele estavam onde ele ia se assentar. Os olhos dele estavam no cumprimento do propósito. Sabe o que eu quero? O cumprimento do propósito dele? Vocês estarem aqui hoje. Imagina se ele não tivesse parado. O nosso maior exemplo de fé, o nosso maior exemplo de amor. Em Efésios 5:2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de um aroma agradável a Deus. O seu grande amor por nós levou Ele a sacrificar-se, para que eu e você pudéssemos viver. E esse amor que Ele nos ensina é um amor além do afeto, entende? É um amor pelo próximo que precisa ser capaz de sacrificar-se em benefício dos outros. Jesus é o nosso maior exemplo de amor. Não existe um ser humano nessa terra que entrega a vida dele por nós. Não existe nenhum ser humano nessa terra que nós possamos ver como o maior exemplo de amor, que se sacrificou por nós. E esse amor que Ele nos ensina a ter é um amor que a gente se sacrifica por pessoas, que nós renunciamos a nossa vida por alguém. Eu vivo isso. Eu renuncio todos os dias. E às vezes me constrange e me dá vontade de chorar. Não é ai, meu coração está doendo porque eu renunciei, pelo contrário. É por ver o tanto que as minhas renúncias estão valendo a pena, olhando para os olhos de cada um de vocês. E saber que tem pessoas de um monte de lugares, de um monte de estados, de todos os estados ali assistindo. E que eu posso estar aqui sendo usada, levando a palavra do Senhor. E que o meu propósito está sendo cumprido. E esse amor, ele tem que valer a pena. Ele tem renúncia. Você tem que entregar aquilo que às vezes o Senhor te deu. E você fala: não, Deus, isso é meu. E Deus fala: não, entrega. Entrega hoje. E você fala: mas é meu. Não é seu, é de Deus. Se Ele mandou entregar, entrega. Porque o amor que Ele nos ensina
disciplina, é um amor além do afeto, é um amor onde você deixa a sua vida para que outros possam viver. A palavra fala que quando a gente perde a nossa vida, a gente ganha. E nós precisamos entender o evangelho, que é simples e poderoso. É esse amor, o nosso exemplo de amor, o nosso exemplo de pureza. Em 1 João 3,3 diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. E a vida cristã é um processo de dia após dia, para que nós possamos ser purificados todos os dias. Não é verdade? Nós não somos perfeitos, mas somos aperfeiçoados. E aí nós precisamos entender que esse processo não estará pronto até que vejamos a face de Cristo. Ele face a face. E quando a gente fala aqui de nos mantermos puros, gente, entenda isso. Entenda aí você em casa. Nós não estamos falando que você tem que ser um santo, glorificado, adorado. Porque a pastora é pura. Ela está ali no altar, ela está fazendo isso. Não! Nós fomos chamados para ser santos, como Ele é santo. É eu e você. E essa pureza que nós falamos aqui é nos mantermos moralmente corretos. É simples. Não é você ter uma auréola, entende? Não é você ser um querubim. É você ser só correto. É você viver moralmente correto. É as pessoas olhar para você e não ver problema, não ver erro. Nas coisas pequenas da terra que o mundo nos oferece. Como o Denis diz aqui, o Denis diz de manhã, ele falou assim: não vivemos de propostas, nós vivemos de propósitos. Então que as propostas desse mundo não venham tirar você do seu propósito. Entende? Então nós precisamos ser puros, corretos, livres de corrupção do pecado. Deus nos purifica, mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês: tem a nossa parte. Ele nos purifica, mas tem a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E em 1 Pedro 1,22 diz assim, 1 Pedro 1,22: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Ele nos purifica para que nós possamos purificar pessoas, através de um amor fraternal e real e verdadeiro. Mas a palavra fala que o amor de muitos esfriaria. E nós vivemos um mundo onde o amor é difícil de encontrar, um amor real. Muitas pessoas falam eu te amo, pelo WhatsApp. É tão fácil falar te amo pelo WhatsApp, mas falo eu te amo olhando no olho. Pensa aí na sua mente, tem quanto tempo que você não fala eu te amo para sua esposa, olhando nos olhos dela? E ao contrário. Quantas vezes essa semana você falou eu te amo para os seus filhos? Quantas vezes você nessa semana conseguiu falar eu te amo para sua mãe, para o seu pai? Para as pessoas que você ama de verdade? Por que é tão fácil falar eu te amo para as pessoas? Mas na hora de renunciar à própria vida por ela é tão difícil. Porque às vezes o amor que nós estamos vivendo não é o amor que Jesus está nos ensinando. Porque nós estamos inspirando em pessoas superficiais e não estamos inspirando no Deus que é o próprio amor. E nós precisamos colocar o Senhor como nosso maior exemplo. Porque nós precisamos ter um coração puro. Porque em Mateus 5 diz que feliz é aquele que tem um coração puro, porque esse verá a face de Deus. E nós precisamos buscar ter esse coração puro todos os dias. Quando vier o desejo de falar de alguém, de pensar mal de alguém, de fazer alguma coisa, você fala, não aceito, porque eu quero ter um coração puro. Eu não vou deixar essa semente plantar no meu pensamento, no meu coração, porque o meu coração é puro. Você pode sim lutar contra isso. A palavra fala que a nossa carne luta com o nosso espírito diariamente. E a carne é fraca. Cair porque a carne é fraca. Está errado isso aí.
Porque se você caiu, a carne tinha que estar forte. Então se ela está fraca, não pode cair não. Não pode cair. Entende? O seu espírito está pronto. O seu espírito está pronto para vencer a carne. Você só precisa se posicionar como um filho e como uma filha que tem Jesus como exemplo. E que todos os seus direcionamentos e tudo que você faz é para glorificar o nome dele. É isso. Jesus é o nosso exemplo de sofrimento. 1 Pedro 2:21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no seu lugar, no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Uau! Existem vários sofrimentos, consequência de pecado, consequência de decisões tomadas sem direcionamento, várias formas de sofrer. Mas Jesus não tinha pecado não, tá? Jesus não errou. Jesus não tinha consequências de erros humanos. Mas ele sofreu por fazer o bem. E o que eu quero dizer para vocês? Que muitas vezes, vocês fazendo o bem, vocês também podem sofrer. Entende? Só que o sofrimento aqui, Pedro, ele está descrevendo um sofrimento como resultado de fazer o bem. Cristo nunca pecou. Mas ele entendeu aqui que ele sofreu para que nós pudéssemos viver. Ele sofreu para que nós pudéssemos estar aqui. Ele sofreu por algo maior. Então, o que Pedro aqui, ele entende? Que independente do que a gente está passando, Jesus nos ensina a passar pelo sofrimento, entendendo que tem um propósito maior. E que esse sofrimento, o Senhor está conosco. Então nós temos que passar ele tranquilos, pacientes, perseverando e confiando que Ele está conosco e Ele tem o controle de todas as coisas. Porque o sofrimento com Jesus, ali o Pedro, ele aprendeu com esse sofrimento de Jesus. Porque Jesus, ele fazia parte de um plano de Deus, com a intenção de salvar. E a gente precisa aprender com o Mestre, que é o nosso maior exemplo, a nossa maior inspiração. Ele é o nosso maior exemplo de paciência, é o nosso maior exemplo de perseverança, é o nosso maior exemplo que, independente da circunstância e do sofrimento, Ele não paralisa o propósito. E nós precisamos olhar para Ele, porque em Hebreus 12:3 diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se cansem e nem se desanimem. E às vezes as adversidades da vida te levam a paralisar, te leva a pensar: eu não consigo mais prosseguir. Isso aconteceu comigo, eu não vou ser mais uma inspiração. Isso aqui aconteceu comigo, eu não vou conseguir mais ser exemplo de ninguém, para ninguém. Eu não vou conseguir levar aquilo que eu quero levar mais, porque aconteceu isso, fulano falou aquilo, ciclano fez isso comigo. Eu não vou na igreja mais porque fulano olhou para mim assim, assim, assado. Ei, para! Nós não somos vítimas, nós somos filhos. Jesus, Ele é o nosso exemplo de paciência e perseverança e de convicção de filiação. Porque Ele sofreu tudo aquilo, entende? E hora nenhuma Ele se fez vítima. Hora nenhuma Ele colocou assim: oh, tadinho de mim. Por que eles estão me cuspindo em mim? Por que eles estão me batendo? Por que eles estão colocando uma coroa de espinho em mim? Por que eles estão fazendo isso comigo? Hora nenhuma Ele questionou o propósito. Porque Ele pensava no cumprimento dEle. Ele pensava lá na frente. Não importa. Sabe aquela pessoa que você está trazendo ela para a igreja? E passa 1, 2 semanas, a pessoa começa a sumir, te tratar mal. E você fala assim: ingrato. Quer ir para o inferno, vai sozinho. Porque eu vou para o céu, você não quer vir comigo, o problema é seu. É essa pessoa que você tem que jejuar por ela. É essa pessoa que você tem que orar por ela. É essa pessoa que você tem que amar. Um amor que você renuncia o seu eu, a sua carne, o seu egoísmo.
Mas ele não desistiu, sabe por quê? Porque ele tinha convicção de quem ele era e por que ele estava aqui. E nós precisamos entender isso, que ele é o nosso maior exemplo de despojamento. Em Filipenses 2, 5-8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. O maior exemplo de humildade que você vai ver na sua vida se chama Jesus Cristo. E aqui no início fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não fala assim: seja a mesma de Bruna, seja a mesma de fulano, seja a mesma de Cristo Jesus, que se esvaziou da sua glória e se tornou humano, sofreu por nós, para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos viver uma eternidade com Ele. E nós precisamos ter humildade de entender que as pessoas passam por processos. E nós não podemos desistir das pessoas, porque são por elas que nós estamos aqui. Não tem nada mais gratificante do que a gente ver uma pessoa se rendendo aos pés do Senhor. Não tem nada mais gratificante do que eu atender uma pessoa e a pessoa falar: pastora, eu cheguei aqui nessa igreja, lá na escada eu comecei a chorar, eu vim de várias religiões que não interessa, eu vim de religiões onde eu me entregava para o mal, que me entregava ali para qualquer coisa, de menos para Deus, e eu não acreditava nesse Deus, eu odiava esse Deus, mas eu mexendo no Instagram, apareceu uma postagem da igreja, e não era uma postagem patrocinada, e eu odiava a igreja, e eu olhei e falei: mas que é isso aqui? Eu não sigo igreja. A pessoa falando para mim, e ela entrou no Instagram da igreja, e ela veio em obediência, nunca pisou numa igreja evangélica. E ela falou que quando ela subiu as escadas, ela começou a chorar e não conseguiu parar mais. E tudo que ela vivia, ela largou. E ela está vivendo aqui conosco. Ela está aqui conosco. Ela está sendo liberta. Ela está sendo transformada. O Senhor tirou ela do buraco. E os planos de Satanás foram frustrados na vida dela e na família dela. O Senhor usa o Instagram, Ele usa o que Ele quiser para que pessoas sejam transformadas. Mas existem pessoas por trás desse Instagram, orando, jejuando, se entregando, renunciando, postando coisas para trazer conteúdo de vida para vocês. Entende? Que tudo tem alguma coisa por trás. Pessoas que estão intercedendo pela sua vida, despojando de alguma coisa, renunciando a alguma coisa, largando a tua glória e permitindo que o Senhor faça através dela. E nós precisamos entender isso, porque nós podemos viver querendo ser servidos com a expectativa, colocando uma expectativa em pessoas e sendo frustrado todos os dias. Ou nós podemos escolher as oportunidades de servir e ser felizes, até mesmo nas provações. Isso é uma escolha nossa. Isso é uma escolha nossa. Porque nós não servimos para sermos recompensados, porque a nossa recompensa é o céu. É o nosso coração estar no Senhor, porque Ele é o nosso maior exemplo no andar, no caminhar. E em 1 João 2,6 diz assim, 1 João 2,6: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou.
Então, se você afirma permanecer nele, se você fala que ele está em você, e que você reflete a imagem dele, que você é um cristão, que você tem ele como o seu maior exemplo, você deve andar como ele andou. E como você pode estar certo de que você pertence a Cristo? Primeiro, se você faz o que ele diz, e se você vive de acordo com a vontade de Deus. E o que Cristo diz para nós fazermos? Em 1 João 3:23, 1 João 3:23 diz: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Tão simples. Primeiro nós temos que amar o próximo. Nós precisamos crer nele e amar o próximo. É isso. Se você faz isso, você tem sensibilidade à voz do Espírito. Se você faz isso e você tem a verdadeira fé cristã, isso aqui vai trazer um resultado de um comportamento na sua vida, um comportamento amoroso. Um comportamento que você, como ser humano, não teria. E se nós agirmos dessa forma, nós temos a garantia que nós pertencemos a Ele, que nós estamos nele. Porque viver com Jesus, viver como Jesus, não é você ter 12 discípulos, você fazer milagres e maravilhas, morrer numa cruz e ressuscitar. Ei, esse propósito foi dele. Viver como Jesus viveu é você entender que você precisa obedecer à voz dele, obedecer aos ensinamentos dele. Ele não quer que você seja ali uma cópia dele. Ele quer que você obedeça os ensinamentos que ele trouxe. Porque o que ele pede para você fazer é muito maior do que ele fez. Porque ele falou para nós que nós faríamos coisas maiores. Mas não para que nós sejamos vistos e reconhecidos, e sim para que ele seja glorificado em nós. Esse é o Evangelho, e ele tem que ser repetido. O Evangelho não pode ser mudado. Todo ensinamento que Cristo trouxe a nós é uma repetição de formas diferentes. Mas que nós precisamos entender que nós precisamos amar a Ele, amar as pessoas, ser servos, renunciar a nossa vida por Ele, morrer por nossos pecados, morrer por nosso eu, viver em obediência e ser exemplo, e ser uma inspiração, e ser um agente de milagre. E aonde você estiver, as trevas têm que sair. Aonde você chegar, o ambiente tem que ser transformado, porque nós que instituímos o reino de Deus aqui na terra. Não tem como a gente ter Jesus como exemplo, agir conforme Ele nos ensina, e nós não sermos um agente de milagres. Se isso não está acontecendo com você, você precisa refletir se Jesus é verdadeiramente o seu maior exemplo, e se você segue o que Ele pediu para você. Quer crer nele, amar o próximo e ser obediente aos ensinamentos dele. É isso que ele quer. Seguir os seus exemplos, principalmente o seu maior exemplo, que é a obediência a Deus. Porque ele é o maior exemplo de obediência total. Obediência total não é uma obediência parcial. Ele não obedecia só o que ele queria, ele obedecia tudo. Tudo, porque ele tinha sensibilidade à voz do Pai. Tudo que nós temos que fazer precisa ser para glorificar o nome de Deus. Tudo que nós temos que fazer é pegar as nossas circunstâncias e fazer elas se tornar bênção na vida de outras pessoas. Devemos viver com a expectativa na volta de Jesus, porque Ele virá em breve, e nós precisamos ir de encontro a Ele, nos envolver e continuar nesse crescimento do amor dEle aqui na terra até que Ele venha. Nós precisamos.
E eu preciso falar uma coisa para vocês: as suas posses, as suas posições, o poder, o seu dinheiro, entende? O seu luxo, aquilo que você tem de prazer na sua vida, não interessa para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque você não vai viver a eternidade com isso. Você vai viver a eternidade com pessoas. Então o que interessa para o reino não é as coisas, é as pessoas. E o mundo tem invertido os valores. Porque se eu não estou bem comigo, eu não estou bem com as pessoas. Se eu não tenho o que eu quero, eu não consigo dar para as pessoas. Ei, o que você tem que dar para as pessoas não é o que você tem. Você tem que dar Jesus, que é o que você carrega. Quando eu for rico, eu vou dizimar. Quando eu for rico, eu vou abençoar pessoas. Quando eu for rico, eu vou dar cesta básica. Quando eu tiver um dinheiro sobrando, eu vou fazer. Quando eu formar a faculdade, eu vou ser. Ei, você já é. O maior título que você pode ter na sua vida é o título de filho e filha. E você carrega algo muito mais rico, muito mais poderoso, que é a presença de Deus. E é isso que você tem que oferecer. É isso que você tem que dar. É isso que você tem que estar ali, disposto a morrer para você todos os dias, entregando o seu melhor, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, daquilo que você pode dar, não aquilo que você quer dar, é o que você pode, entende? Que está nas suas mãos para entregar. Então seja como Ele, seja uma inspiração, porque o Senhor não quer que você seja só uma inspiração, Ele quer que você seja um obreiro e uma obreira aprovada por Ele, aprovado por Ele. É mais do que ser só um exemplo e uma inspiração para alguém. É as suas atitudes, ser as atitudes dEle, aprovadas por Ele. Porque pessoa boa tem um monte, mas pessoas que é obediente à palavra e é aprovado por Ele, são poucas. E nós precisamos querer ser essa pessoa, esse tipo de exemplo, esse tipo de inspiração, que leva à presença, que leva à presença manifestada dEle, aonde você vai, que aonde você pisa tem cura, aonde você pisa tem transformação, aonde você pisa tem gente sendo liberta, aonde você ora as pessoas querem esse Jesus, aonde você chega as pessoas falam eu quero esse Deus. É isso que nós precisamos ser. E o que eu quero falar para finalizar: invista o seu tempo e o seu talento em pessoas, onde estes farão uma diferença eterna. Amém?